Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai continuar a nossa aula falando sobre o sistema circulatório, dando ênfase ao sangue, o tecido que vai auxiliar as trocas gasosas no nosso organismo. Então vamos lá para a aula? Pessoal, o sangue humano é responsável por fazer as trocas gasosas e o transporte de outras substâncias pelo nosso corpo. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo especial. Esse tecido conjuntivo é o único que contém o seu material intercelular líquido. E esse material intercelular a gente vai chamar de plasma. No plasma vão estar mergulhados elementos figurados do sangue. O que são esses elementos figurados do sangue? São as células sanguíneas e fragmentos de células que são responsáveis por algumas ações no nosso corpo. O nosso sangue é formado basicamente de 45% de elementos figurados, e nesses elementos figurados nós vamos listar hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas. Os outros 55% vão compreender o plasma, sendo que 90% do plasma é composto de água e os outros 10% é composto de nutrientes, gases e excretas. Então vamos focar um pouquinho aqui no plasma sanguíneo. O plasma, pessoal, é uma porção líquida no qual estão dissolvidas substâncias. Essa porção líquida, como a gente acabou de falar, ela é formada por água, sais, nutrientes e algumas excretas. E dentro desse plasma estão mergulhados os elementos figurados, que são as células sanguíneas e os fragmentos de células. O plasma ele é responsável pelo transporte e a excreção de substâncias. Por exemplo, se nós vamos transportar o gás carbônico ou o gás oxigênio, ou mesmo vamos transportar uma excreta, ela vai ter que andar pelo plasma. Não é que ele é responsável por fazer a ação da excreção ou a ação do transporte, mas é através dele que vai ocorrer o transporte e a excreção de substâncias. Então, a gente está falando aqui de elementos figurados, mas o que são esses elementos figurados? Os elementos figurados, eles são as células sanguíneas. E a gente tem, basicamente, 3 tipos de células sanguíneas. O primeiro deles, e talvez o mais conhecido, sejam as hemácias. As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Essas células aí são responsáveis pelo transporte de gases. Elas possuem um formato de disco e essas células são anucleadas. Muito importante que você saiba que essas células aqui, elas são anucleadas. Essa ausência de núcleo é para aumentar a sua capacidade de transportar oxigênio e de transportar gás carbônico. Então, elas não têm o núcleo para ter mais espaço para carregar esses gases. Lógico que a ausência de um núcleo na célula vai fazer toda a diferença no metabolismo daquela célula. Lembre que é no núcleo da célula que vai estar localizado o material genético, que é responsável pelas suas características e também responsável por passar as suas características hereditárias. Então, células sanguíneas não vão conseguir fazer a reprodução celular, elas não vão conseguir se reproduzir. Então, elas vão ter que ser criadas em outro local, porque elas não têm capacidade de se multiplicar. Muito importante que você lembre disso. Então, a hemácia, ela possui uma substância que está agregada nela, chamada de hemoglobina. A hemoglobina é uma substância que tem muito ferro. Lembra lá dos nutrientes, a importância do ferro para a respiração? Então, a hemoglobina, ela tem uma afinidade muito grande com o oxigênio. Então, ela sequestra moléculas de oxigênio para que ela possa fazer o transporte desses gases que estão vindo lá do pulmão até as células do corpo. Além disso, a hemoglobina também consegue capturar o gás carbônico e trazer eles das células do corpo de volta até o pulmão. Então, a principal função das hemácias vai ser o transporte de gases. Pessoal, eu coloquei aqui 2 esqueminhas bem simples de como é a vista lateral e a vista frontal das hemácias.
Se você perceber, existe um achatamento no meio da hemácia e ela é vista de cima como uma pequena depressãozinha lá em cima da hemácia, beleza? Pessoal, as hemácias elas vivem cerca de 120 dias. Lembrem que são células que não possuem atividade metabólica nuclear, porque elas não têm núcleo, elas são anucleadas. Então, elas têm um período de vida relativamente curto. Então, quando chega próximo de 120 dias, aquelas células vão ser substituídas por novas células. Essas células aí, essas hemácias, elas vão ser destruídas tanto no fígado como no baço, beleza? Então aqui tem um esquema bem simplesinho de como ocorre a hematose, ou seja, as trocas gasosas. A gente tem aqui o alvéolo pulmonar e no alvéolo pulmonar ele está irrigado por diversos capilares. Os capilares são aqueles vasos sanguíneos bem fininhos que a gente viu em aulas anteriores. Então, a hemácia vai passar pertinho lá dos alvéolos e ela vai sequestrar o gás oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Então ela vai fazer aí a troca gasosa, né? Ela vai fazer uma hematose. Isso aí ocorre diversas vezes por dia, sempre que você inspira e expira, você está colocando oxigênio e liberando o gás carbônico e permitindo que esse processo aconteça. Beleza? Depois que ela sequestrar o oxigênio, depois que ela botar o oxigênio lá juntinho da hemoglobina, ela vai se direcionar ao coração para ser bombeado para o restante do corpo. Outro tipo de célula sanguínea também muito importante e muito famosa são os leucócitos. Os leucócitos também são conhecidos como glóbulos brancos e eles são as células de defesa do nosso corpo. É eles que vão lutar contra os micro-organismos que tentam invadir o nosso corpo. Essa neutralização por parte dos leucócitos pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é através da fagocitose. A fagocitose é um processo na qual a célula vai gerar pseudópodes para englobar o micro-organismo e então destruir ele dentro da própria célula. Ou ele pode produzir uma série de anticorpos, que são substâncias que vão sinalizar e destruir substâncias que são tóxicas, como por exemplo, um micro-organismo ou mesmo um veneno. Você pode criar anticorpos para isso. Então, quando você cria anticorpos para alguma coisa, significa dizer que você está criando células de defesa. Na verdade, os anticorpos não são células em si, eles são proteínas que são responsáveis por destruir corpos estranhos que invadem o nosso corpo, certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui um esqueminha do que é um leucócito. Então, essa imagem aqui em preto, ela é o leucócito, né? Tudo isso aqui, toda essa parte é o leucócito. E esses pseudópodes aqui são falsos pés, né? São pés, são coisas que parecem pés, mas não são. Então, esse prefixo aqui, ó, pseudo, significa falso. E podes significa pés, beleza? Então ele lança como se fosse uns pezinhos para englobar essa bactéria e ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai englobar a bactéria e depois que ele englobar essa bactéria, ele vai comer ela, ele vai destruir ela e utilizar as suas proteínas, substâncias que estão presentes no corpo dela para outras funções. Pessoal, só uma observação. Existem muitos tipos de leucócitos. Se você for procurar aí na internet, você encontrar nomes como basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Não é porque está errado ou alguma coisa do tipo. Essas células existem, mas a gente não vai dar ênfase para elas porque vocês ainda estão no ensino fundamental. Então não faz sentido vocês aprenderem todos os nomes de todos os leucócitos, mas saibam que existem outros tipos de leucócitos. Então vamos lá. Por último, nós temos as plaquetas. Quando eu falei de elementos figurados, eu me referi a células sanguíneas e fragmentos de células. Por quê? Porque as plaquetas, na verdade, elas não são células. Elas são, na verdade, fragmentos de células que são anucleados. O que é que isso quer dizer? Elas não possuem núcleo. Então, mais uma vez, elas não conseguem realizar metabolismo nuclear, né? Porque elas não têm núcleo. E elas estão
intrinsecamente ligados à coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é quando você sofre um ferimento e vai formar aquela casquinha, né? Aquela casquinha que está em cima do ferimento se chama coágulo. Esse coágulo aí, ele é formado por uma série de reações em cadeia. O que é uma reação em cadeia? Se você ainda não estudou isso, não se preocupe, você vai chegar lá. Mas uma reação química nós temos reagentes reagindo com outros reagentes. E isso daqui vai resultar em um produto. Pessoal, uma reação em cadeia é uma reação que usa o produto de uma reação como reagente da próxima reação. Então, esse produto 1 aqui, ele vai reagir com outra coisa para formar um produto 2, certo? E aí, se essa reação em cadeia for maior, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar o produto 2 para quê? Para reagir com alguma outra coisa e produzir o produto 3. E assim sucessivamente. Então, uma reação em cadeia é isso aí. É uma reação que utiliza o produto da reação anterior como reagente da próxima reação. Então, pessoal, essa reação em cadeia aí vai sintetizar uma proteína chamada de fibrina. E essa fibrina aí é que vai gerar o coágulo, que vai impedir que o nosso sangue vaze completamente do nosso corpo em uma hemorragia. Então tá aqui, eu coloquei aqui um exemplozinho, uma fotinho das plaquetas, né? E geralmente a gente não tem muita visualização das plaquetas, a gente não consegue ver muito bem nos livros, eles não dão muita ênfase. Então, isso aqui são as plaquetas, beleza? São fragmentos anucleados. Então, pessoal, isso aqui é o básico que você tem que saber de sangue. E se você ficou com alguma dúvida ou você tem algum questionamento, eu peço que você deixe aqui nos comentários ou que você me procure para que a gente possa conversar sobre a sua dúvida. No mais, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.